Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a sua mente, o seu intelecto. Você tenha ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, ouça. Quem tem ouvidos. Em princípio, todo mundo tem ouvidos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Aí está a diferença. Então, quem tem tido a sabedoria para ouvir a palavra de Deus, obviamente vai receber a bênção de Deus, porque a sua palavra dá a diretriz, a sua palavra conforta, a sua palavra dá vida, a sua palavra traz fé, a sua palavra traz coragem, a sua palavra encoraja as pessoas. Então, quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus é abençoado. Quem não tem, vai fazer o quê? Não é? Bem, e por falar em ouvir a palavra de Deus, eu estava meditando sobre a nossa fé, a fé que Deus tem dado, tem distribuído para aqueles interessados, verdadeiramente interessados. Não só em resolver os seus problemas, mas viver pela fé, viver de fé em fé, viver da palavra que sai da boca de Deus. Porque é interessante você notar, amiga e amigo, que a palavra de Deus tem mandamentos, obrigações. Você tem que, se você quiser ouvi-la e dar ouvidos a ela, você vai ter obrigações para com ela, com a palavra, não para com o homem, mas para com ela, a palavra, para com Deus. Então, quem ouve a palavra de Deus tem duas alternativas. Primeiro, ela ouve para se moldar de acordo com a palavra de Deus, se disciplinar de acordo com a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a pessoa abraça a palavra de Deus, ela obrigatoriamente vai ter que atender aos preceitos, aos mandamentos, à disciplina que ela impõe. A palavra de Deus diz, olha, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa. Então, a palavra de Deus manda que a gente perdoe. Você quer dar atenção à palavra de Deus? Então você tem que perdoar. Nós temos que perdoar. Fazer o bem, não olhando a quem. Mas são mandamentos, são disciplinas do reino de Deus. O reino de Deus é uma disciplina, é uma ordem. E a pessoa que
quer viver no reino de Deus tem que se moldar de acordo com a palavra do reino de Deus. Agora, a outra alternativa, que bacana, que legal, isso é muito forte, vai gostar muito. A palavra de Deus não só nos dá a fé para obedecer, mas nos dá também a fé para conquistar. Isso mesmo. Conquistar. Quer dizer, ela nos dá a fé para andar de acordo com Deus e nos dá a fé para a gente tomar posse das promessas. Porque a palavra de Deus tem as promessas, mas tem os mandamentos. Primeiro os mandamentos, depois as promessas. Então, quando você tem fé para obedecer a palavra de Deus, você vai ter fé para que, na hora em que você estiver passando por momentos difíceis, você venha cobrar de Deus o que a sua palavra promete. É interessante, é bacana isso, né? Pois é, Deus é muito bom, é maravilhoso. Ele dá, Ele abençoa, mas também Ele cobra de nós uma vida de acordo com a sua palavra, do seu reino. E isso é justo, é perfeitamente justo, justíssimo. Quando a gente casa, não é? Quando a pessoa casa, ela quer que o cônjuge venha se submeter à sua palavra e vice-versa. Mas também tem o direito de usufruir os benefícios daquele casamento. E assim é com Deus. Quem ouve e obedece à palavra de Deus tem o direito de cobrar também de Deus o que ele prometeu. Foi isso que fez Ana. Ana, ela vinha andando de acordo com a palavra de Deus. Chegou um momento em que ela estava no fundo do poço, então ela foi cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Então, esse é um direito para todos quantos verdadeiramente creem. Não é crer como Maria vai com as outras, não. Crer é se sujeitar à palavra de quem crê, de quem se crê. Você crê em Deus, então você se sujeita à palavra dele. A palavra diz dele, perdoai, então você vai perdoar. A palavra dele diz, se o teu inimigo te der uma bofetada numa face, dá-lhe a outra face. E assim sucessivamente. Poxa, isso aí é difícil, bicho, é difícil. Mas também, se você tiver um problema impossível, você tem o direito de cobrar de Deus aquela impossibilidade, como foi o caso de Ana, que ela era estéril. Então você tem, num momento difícil, você pode cobrar de Deus. Oh, meu Deus, o Senhor disse que tudo é possível àquele que crê. Eu tenho crido na tua palavra. Então agora eu quero vê-la se cumprindo na minha vida. Eu falo isso por vocês porque eu já tive várias experiências assim, porque na hora do vamos ver, do sufoco, então eu cobrei de Deus, eu cobrei, isso mesmo. Eu tive audácia, coragem, petulância para cobrar de Deus. Mas quem me deu essa petulância, essa coragem, essa audácia? Foi o próprio Deus.
É o que está escrito, que Deus é o que opera em nós, tanto querer como o realizar segundo a sua vontade. Então, amiga e amigo, por isso Jesus ensinou uma palavra maravilhosa, digamos, uma parábola bacana, um ensinamento precioso. Ele disse que o homem que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao homem que edificou, construiu a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha. E vieram as chuvas, as tempestades, e bateram com ímpeto contra aquela casa, ou seja, contra aquela pessoa, contra aquela vida. Ela resistiu. Por quê? Porque estava fincada, alicerçada na rocha, que é Jesus, a palavra de Jesus. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O insensato não pensa. O insensato só anda, só age de acordo com os sentimentos do coração. O insensato é um enganado, porque ele está sempre dando ouvidos ao coração, à voz do coração. Então, quando a pessoa edifica a sua casa sobre a areia, que é o insensato, ele pode construir a sua casa com rapidez, rapidinho, sem muito esforço. Só que a sua casa não tem estrutura para suportar o vento, a chuva, a tempestade. Não tem. Então, quando vem as rebordosas da vida, que sempre vem, então a casa desabou e foi grande a sua ruína. Então, amiga e amigo, nós aprendemos assim com a palavra de Deus que ela nos dá obrigações, mas também nos dá o direito de cobrar as suas promessas. Isso é muito precioso, porque vai depender de cada um, não é? Vai depender de cada um. Quer dizer, a sua vida vai depender de você. Não, bispo, a minha vida depende de Deus. É claro que depende de Deus, mas se você não depender dele, e aí? Você tem que depender, sim, da palavra de Deus. Mas se você não depender dele, vai depender de quem? Mas, se você depender de Deus, você está pronto para obedecer a sua voz, a sua palavra. E praticar. Na hora da dificuldade, você também tem o direito de cobrar as suas promessas. Então, tem os benefícios, tem as obrigações, mas também tem os benefícios. E quem decide é cada um de nós. Então, é bacana porque Deus, ele nos dá o privilégio de optar, de escolher, de acertar na vida. É por isso que Paulo fala que não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia obediência à palavra de Deus, você vai ter o direito também
de cobrar de Deus as suas promessas. E eu me lembro, o papai, né? O papai era muito rigoroso. E eu lembro que o meu irmão, ele estava sempre apanhando do papai, porque ele era rebelde, ele era muito levado. Então ele apanhava. Eu que fazia? Eu via as rebeldias do meu irmão, então eu não fazia. Eu me preservava. Então, eu apanhei, mas apanhei pouquinho, porque eu procurava sempre seguir as regras do papai. Eu tinha que obedecer, fazer isso, fazer aquilo, eu fazia. Também eu tinha o direito de usufruir os benefícios da obediência. Assim é Deus. Você também é assim, minha amiga e meu caro amigo. Você que é mãe, que é pai, você sabe o que é disciplina, ordem dentro da sua casa, não é? Então, se os seus filhos obedecem à sua palavra, então eles terão o direito, o privilégio de gozar os benefícios dessa obediência, dos privilégios que você concede para eles. Agora, se os filhos são rebeldes, eles não têm o direito de cobrar dos seus pais aquilo que ele promete, aquilo que ele quer dar. Não tem. Então, com Deus não é diferente. E o mais bacana que eu vejo nisso é que Deus nos dá o livre direito de escolher entre obedecer ou não obedecer. Se eu não obedeço, eu vou colher os frutos da desobediência. Se eu obedecer, eu vou colher os frutos da obediência. Então, eu sempre tive muito medo de apanhar do papai. E eu era uma pessoa assim, um jovem muito temente a ele. Eu procurava andar na linha. Graças a Deus. Quando Deus me revelou a sua palavra, eu aprendi isso. Eu aprendi a obedecer a sua santa palavra. Então, quando a gente obedece, a gente também tem o direito, o privilégio de cobrar as suas promessas. Nós temos falado aqui sobre isso, sobre as nossas experiências. Mas essa experiência é para você ter também. Você não precisa ser uma pessoa religiosa, caridosa, merecedora para ser abençoada. Não, você precisa ser uma pessoa consciente de que, se você obedece a palavra de Deus, você também tem o direito de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Só isso. É muito bacana isso, muito legal. Você vê, por exemplo, no início da obra, que eu falei esses dias aí, eram pouquinhas pessoas. Então, naquele momento, tinha 2 ou 3 pessoas. Eu descia do altar e me juntava às pessoas, 2 ou 3 pessoas. Poxa, que mensagem eu vou dar para essas pessoas? Aí, então, eu falava para elas, eu as conscientizava. Eu dizia, olha, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Bom, olha, essa reunião que nós temos aqui agora, nós temos 3 pessoas. Então, nós
temos certeza, e ela é feita em nome de Jesus, não é feito no meu nome, no nome da igreja, não, é feito no nome de Jesus. Então, conforme está escrito, então Jesus está aqui. Você crê nisso? Elas diziam, cremos. Então, se ele está aqui, tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer milagres. E assim começou o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu cobrei de Deus aquilo que ele prometeu. O Senhor disse que estaria onde estivesse 2 pessoas ou 3 reunidas em teu nome. Então, eu cobrei e Deus ouviu. Eu merecia? Não, eu não merecia. Mas aquela reunião ou aquelas reuniões eram feitas em nome dele. Então, o que ele havia prometido tinha que acontecer. Quisera eu que todos os pastores, todos os servos de Deus, todos, mesmo de outras igrejas, denominações, não importa, qualquer pessoa que tivesse a consciência, né, e começar um trabalho e falar com Deus, o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, o Senhor estaria no meio delas. Então, essa reunião aqui em nome do Senhor. Então, o Senhor tem que estar aqui. O Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer milagre. Entendeu, minha amiga? Se você tem fé para obedecer, você vai ter fé para cobrar de Deus aquilo que ele tem prometido. Por isso que neste domingo, depois de amanhã, nós teremos essa campanha de Ana, que você vai subir no altar ou vai chegar diante de Deus e vai falar, vai abrir o seu coração para Ele, vai derramar a sua alma para Ele. E mais, amanhã nós vamos ter a caminhada do amor. Você que tem um problema sentimental na sua vida, você que tem estado solitário. Então, vá nessa caminhada amanhã, de graça, não tem que pagar nada. Vá. Se você não estiver fazendo nada, se você não tiver nenhuma obrigação, responsabilidade, vá, porque eu sei que você vai ganhar. De alguma forma, Deus vai ouvir você. Quem sabe, de lá, você já vai sair com uma pessoa que também estava buscando como você, uma pessoa como você. Você estava buscando uma pessoa como ela, e ela estava buscando uma pessoa como você. Quem sabe, amanhã, vocês vão se encontrar e vai dar casamento. Deus abençoe, então, a todos, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.